Boa noite, eu sou Maria Alvani, fundadora e idealizadora da Associação Centro de Referência Raio de Sol, hoje certificado como Ponto de Cultura Raio de Sol. Um espaço que nasceu com a missão de levar informação, apoio, acolhimento e amparo de crianças, jovens e seus familiares, e para toda a comunidade, por meio da cultura, da educação, do conhecimento. Aqui na TV Alegria, o programa Raio de Sol é um espaço de diálogo, de construção e de consciência social. Um lugar onde acreditamos que transformar vidas começa com informação, sensibilidade e responsabilidade. E hoje vamos falar algo que transforma destinos, constrói caráter, fortalece valores e ressignifica histórias. O esporte como ferramenta de inclusão, superação e mudança de vida. Quando falamos das Paralimpíadas, falamos de superação de limites. Quando falamos do esporte nas escolas, falamos de disciplina, saúde emocional e oportunidades. Quando falamos de esporte na comunidade, falamos de prevenção, pertencimento e esperança. E olha, gente, muito mais coisas. E quando nós estamos trabalhando com o esporte, com tudo isso, levando para as crianças esse encontro, esse caminho, isso ajuda todas elas a superar as violências que muitas vezes tem nas comunidades. Quantos aos jovens descobrem talentos que jamais imaginaram possuir? Quantas famílias são impactadas positivamente quando seus filhos encontram esse propósito, hein? Hoje, vamos refletir sobre o impacto social do esporte em Aparecida de Goiânia, os desafios, as conquistas e os projetos que vêm transformando a vida de milhares de crianças. E para conversar conosco hoje sobre esse tema tão necessário, recebemos alguém que vive essa missão todos os dias. Ele é professor de educação física, ex-atleta, mas eu não vou contar para vocês. Vocês sabem que eu gosto que cada um fale um pouquinho de você. Então, Léo, seja bem-vindo. Assim, é um prazer imenso estar com você aqui, conhecer, poder estar trocando aqui com você. Então, dá uma boa noite para o pessoal e diz para a gente quem é o Léo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, né? Que todos os telespectadores que vão assistir o nosso programa, que acompanha o seu programa. Mais uma vez eu quero te falar que é uma gratidão muito grande receber esse convite, estar aqui presente. E eu sou o Léo do esporte, Léo da cidade de Aparecida de Goiânia, o Léo que há 40 anos mora em Aparecida de Goiânia e desde os meus 14 anos de idade até hoje, daqui menos de 10 dias estarei fazendo 41 anos. Olha no aí. Dia das Mulheres, né? Então, faço aniversário dia 8 de março, Dia das Mulheres. E nesse longo de 14, 15 anos, 16 anos da minha vida, eu praticamente vivo do esporte. Então, eu vivo do esporte, eu trabalho com esporte, sou professor de educação física, sou formado em educação física, sou pai de 2 filhos, sou casado, vivo na comunidade do esporte, em todos os setores de Aparecida de Goiânia que eu passo e que eu frequento é algo sobre o esporte. Então, o que eu escolhi para a minha vida, depois de ser atleta de futebol profissional, fui atleta de futebol até meus 27 anos de idade, daí para frente resolvi estudar. E quando eu resolvi estudar, eu escolhi o esporte para ser, a área do esporte para ser a minha profissão e a minha vida. Então eu sou movido ao esporte, eu sou apaixonado do esporte e além do esporte também trabalho na área fitness. Então atuo também no segmento fitness com academia, como personal trainer. Então, para você entender, o meu vínculo com o esporte ele é muito grande. Muito grande, né? E você pode falar um pouquinho assim, quando começou essa sua história com o esporte? Quem te, deu esse gatilho para você estar indo? Então, toda a minha história no esporte tem a ver com a minha família. O meu pai,
sempre teve um time de futebol aqui na cidade de Aparecida de Goiânia. E Aparecida de Goiânia tem um time chamado Paulista. Tinha um time chamado Paulista Futebol Clube. Eu sou nascido em São Paulo e vim muito pequeno, muito bebê para Goiânia, né? Direto para Aparecida de Goiânia. Moro no setor Garavelo. E aí, na porta da minha casa tinha uma área muito grande da prefeitura. E essa área era inoperante, era mato e tal. E na época meu pai tinha alguns conhecimentos políticos, né? Como um dos primeiros moradores lá do Garavelo. Eles resolveram se organizar e fazer um campo. E meu pai criou esse campo lá e ele foi chamado Campo do Paulista. Então, desde muito novo, desde muito pequeno, de bebê, eu estava no pescoço do meu pai, no colo, chutando bola, correndo, brincando. Muito criança, fui fazer capoeira, fui fazer luta, e depois saí, fui pro judô, e aí depois eu fui pro futebol de novo, e aí no futebol eu vi que a minha paixão era o futebol. E no futebol eu me tornei atleta profissional, depois virei, né, profissional, fui várias cidades, vários estados, joguei vários lugares, vários clubes aqui da cidade, capital, fora do estado. Então, assim, a minha referência no esporte realmente foi através do meu pai. O meu pai que me incentivou muito, desde muito pequeno. E é o que eu tento passar para todas as crianças que eu atendo hoje em Aparecida, que eu atendo em projeto social, dê valor quando seu pai te incentiva, o seu pai, sua mãe, sua família te incentiva, te dá um apoio, te dá um suporte para isso. É muito importante que tenha o apoio da família, né? Ele está aqui colocando e vendo essa importância. O pai dele auxiliou, ele proporcionou que ele fosse para o judô, para o karatê, né? Foi para a capoeira. E ali, nesse momento, aos poucos, ele foi escolhendo. Não, eu vou ser jogador de futebol. Então, foi isso que fez a determinação da sua profissão. Isso, foram escolhas, né? Então, assim, você consegue passar por várias modalidades de esporte. Graças a Deus, eu tive muita facilidade com vários esportes. Esporte de corrida, vôlei, futsal, futebol. Hoje, às vezes, pratico um pouco do futevôlei. Então, assim, graças a Deus, eu tenho essa facilidade. Mas o futebol foi o que me deu, que prolongou minha carreira no esporte, foi com que eu virasse um atleta profissional. Me fez estudar, né? Então eu tive parcerias para bolsas de estudo. Então, graças a Deus, o esporte me proporcionou a minha formação acadêmica. Então, eu sou muito feliz em ter sido atleta de futebol e hoje me tornar um professor e educador físico. Olha aí. Gente, são oportunidades que cada um de nós temos que estar olhando. E vejam o apoio da família, a importância desse apoio da família nessa decisão, né? E aí, assim, você pode falar para a gente um pouquinho como foi que você decidiu essa de você deixar o futebol e aí estar seguindo a carreira? Então, quando eu estava com 26 para 27 anos de idade, era uma época muito difícil do futebol, assim, né? Era situações diferentes de hoje. Sim. Então, eu tive algumas lesões e essas lesões me impossibilitavam muito de praticar o esporte, de jogar o futebol. E isso me incomodava. Então chegou uma época que eu tive que colocar na balança. Eu tomava mais remédio do que água. Então, mais injeção do que água. Então isso me preocupou. Eu falei, cara, me deu um clique, falei, eu preciso estudar. Eu preciso, quando eu encerrar minha carreira de futebol, eu preciso me tornar um cidadão de bem, eu preciso ter uma profissão. Porque a gente que acompanha algumas situações no esporte, alguns esportes, futebol tem muito isso. Alguns atletas, quando eles chegam ao final da carreira, eles não têm muito o que fazer com o futuro, né? Então, alguns não estudaram, alguns perderam tempo com isso, e eu fui estudar. Então, eu me encontrei nos estudos, fui fazer educação física, e formei educação física, e como eu já era muito ligado ao esporte por causa do futebol, eu já fui dando segmento na área. Então, eu fui entrando para o futebol, fui entrando para a escolinha, passei um período dando aula em escolas particulares, escolas do segmento público. Então, dei aula durante um período para crianças, eu dei aula do maternal até o 3º ano. Então, eu peguei todas as fases, maternal, pré-alfabetização, jardim, 1º ano, 2º ano, 3º ano, 5ª, 6ª série. Então, eu passei em todas as idades, na área da educação física trabalhando, e por várias modalidades. Então,
Nessa época que eu resolvi parar de jogar futebol, eu falei, não, agora eu vou estudar. E me tornei um professor de educação física e hoje estou, né, na Secretaria de Esportes de Aparecida através também do esporte, através do futebol. Então, sou coordenador de esportes em Aparecida de Goiânia, lido diariamente com esportes, atendemos crianças de 8 a 14 anos em várias modalidades do esporte. Você falando aí, foi uma transição como quase que natural, né? Você sair do... Isso, eu saí de ser atleta, me tornei um estudante, saí de ser estudante e virei professor. E aí, nesse decorrer, aconteceu que você veio também para a Secretaria de Esportes. Isso, aí eu tive um convite, na época, até então o prefeito era o nosso saudoso Maguito Vilela, né? E no final do primeiro mandato do Maguito, eu tive o convite para vir para a Secretaria de Esportes. Como eu tinha jogado 4 a 5 anos no time da cidade de Aparecida, que é na Aparecidense, eu fui convidado a trabalhar na área de coordenação de escolinhas de futebol do núcleo da cidade. Então a gente tinha alguns núcleos em alguns setores, em alguns campos da prefeitura, campos públicos, que tinha escolinha de futebol com crianças de iniciação esportiva de 8 a 15, 16 anos. 100% gratuito, então a gente atendia uma média de 400 a 500 crianças, né, mensalmente com futebol. E aí fui criando esse vínculo com a cidade e estou na Secretaria de Esportes há aproximadamente 10 anos. Olha aí, já diariamente ligado ao esporte e com várias outras modalidades. Sim, eu estou vendo aqui, você saiu dos holofotes, sim, né? Concentrou, estudou, foi ali, vivenciou o que é estar com a criança. Isso. Como é isso. E aí agora está numa coordenação onde atende a todas as crianças do município. Isso. Hoje nós temos várias modalidades na cidade de Aparecida, vários projetos sociais, várias parcerias governamentais e não governamentais. Então, alguns núcleos são da própria prefeitura da Secretaria de Esportes e outros são parcerias com associações, ONGs, projeto social de professor que também é ex-atleta de futebol, que criou o seu projeto no setor e a gente trouxe como parceiros da Secretaria de Esportes, entendeu? Então, assim, trabalhamos com vários adolescentes em várias modalidades, várias. Natação, capoeira, judô, taekwondo, karatê, jiu-jitsu, muay thai, futebol, futsal, voleibol, basquete, atletismo. E a gente está trazendo uma grande novidade para a Aparecida. É um esporte que poucas pessoas conhecem. Daqui 2 semanas a gente vai ter um grande evento dessa modalidade. É chamada piquebol. Oh. Esse piquebol é muito, muito, muito importante, assim, muito interessante para a criança. Não é um alto rendimento, porque o alto rendimento é só atleta, né, no nível de competição, mas é algo de iniciação esportiva. Então, é muita corrida, muito deslocamento lateral, muita lateralidade, então equilíbrio, raciocínio, pensamento rápido, lógico, foco, tem que estar muito focado porque é muito rápido. Então, assim, é uma modalidade nova e a Aparecida já está aderindo a esse esporte. Então, logo, logo eu vou mandar para vocês essa novidade. Sim, nós queremos para divulgar aí para o pessoal. Tá, e algum pai que esteja nos assistindo, onde ele deve procurar para poder fazer a inscrição do seu filho? Olha só, nós temos hoje a Secretaria de Esportes, ela está localizada hoje dentro do Centro Olímpico de Aparecida. O Centro Olímpico de Aparecida é ali no Conde dos Arcos, setor Conde dos Arcos, próximo ao EAPA, aquele hospital estadual. Nós estamos, qualquer modalidade da Secretaria de Esportes, em parceria com a Prefeitura de Aparecida, é só procurar a Secretaria de Esportes. Pode procurar direto a Secretaria de Esportes, lá no Centro Olímpico de Aparecida, que você vai ter todas as informações de todas as modalidades. Uma das coisas importantes que a gente faz lá quando o pai nos procura para fazer a matrícula. O que é? É levar um atestado médico. Até porque a gente precisa estar ciente, né, da saúde das crianças, da saúde dos idosos que a gente atende, dos adolescentes e dos adultos. Então, tem uma série de documentos que ela precisa levar para participar. E aí lá a gente indica, um exemplo,
eu quero fazer algum esporte da Secretaria de Esportes, que é 100% gratuito. Mas eu moro lá no Parque Trindade. Eu não moro perto do Centro Olímpico. Certo. Não, então lá eu tenho modalidade X, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Então a gente indica, encaminha e já manda procurar o professor ou o coordenador responsável do local, da modalidade, e já se ingressa e começa a fazer atividade. Certo, então você falando aí, eu entendi, vê se eu entendi certo. Certo. Aqui ele vem no Centro Olímpico, ok? Ok. Central. Mas aí eu moro em outro lugar, então Certo. eu vou buscar, vocês vão indicar Isso. qual o local mais próximo Isso. de onde ele mora Isso. para poder ele participar. Isso São mesmo. mais ou menos quantos locais em Aparecida? Um exemplo, nós temos hoje, para uma criança, o pai e a mãe que chega lá, que é um núcleo de iniciação esportiva de futebol. Então nós temos de 7 a 10 núcleos em Aparecida, que são governamental, da própria prefeitura, e nós temos mais de 15 projetos sociais. Então, eu moro num setor que eu não tenho um núcleo, mas eu tenho um projeto de um professor parceiro, que é parceiro da Secretaria de Esportes, que você pode ir lá e procurar ele, que vai ser 100% gratuito, você vai participar dele, vai estar sob a supervisão dele, mas ele é parceiro nosso da Secretaria de Esportes. Então, aonde eu não tiver, eu consigo te indicar um que tenha. Certo, Entendeu? certo. E se por acaso tiver algum atleta que está Certo. nos ouvindo e ele quer ser parceiro, quem ele procura? Ele pode me procurar na Secretaria de Esportes de Aparecida de Goiânia, junto com o secretário. Ele pode procurar o secretário de Esportes, que é o nosso maior representante de esportes no município, que é o Wesley Almeida. É um cara de um coração assim magnífico, é um cara humilde, um cara simples, é um secretário que tem trabalhado muito na cidade de Aparecida, tendo o respaldo do nosso prefeito, né, que é o Leandro Vilela, que tem feito uma excelente gestão, que tem feito um trabalho incrível em Aparecida de Goiânia. Apesar de ter pego a cidade com algumas situações financeiras muito complicadas, mas ele tem deixado a gente desenvolver um trabalho legal e ele tem sido muito sincero e honesto com a gente. Usa a inteligência e a expertise e começa a desenvolver as coisas. Então, qualquer atleta que queira ser parceiro da Secretaria de Esportes, que queira participar de projetos, que queira um espaço dentro da cidade, procura a Secretaria de Esportes, me procura, fala, eu vi o Léo falando na TV, eu vim procurar aqui, eu precisava sentar com ele, a gente senta, conversa e a gente vê qual é o melhor caminho a ser seguido. Não, isso é ótimo. Agora sim, você falou algumas. Não vou te exigir tanto, mas passa para a gente, tenta lembrar quais as modalidades que mais são procuradas no município, que tem assim espalhada nesses núcleos. É muito engraçado isso, né? Porque assim, o futebol, ele vai por si só. É uma mania nacional, é uma paixão mundial, né? Então, sim. Se você pegar um campinho de terra, de golzinho, e falar assim, eu vou ter um futebol aqui, aparece um monte. Mas hoje a gente tem assim algumas modalidades que se destacaram bastante. Por exemplo, o futebol hoje é o carro-chefe. Aí a gente vem, sequencialmente, a gente vem com o vôlei. Vôlei de quadra, vôlei de areia, ele é muito procurado em Aparecida de Goiânia. Outra modalidade muito importante que a gente, atualmente, a gente tem vários atletas campeões a nível mundial, a nível internacional, Olha aí. atletas ranqueados a nível internacional, que hoje são atletas da Marinha. Então, assim, as atividades de lutas, de artes marciais. Em Aparecida mesmo, lá no Estação Cidadania e Esporte, a gente tem o Taekwondo. O Taekwondo Aparecida é a referência no Taekwondo. Referência, grandes eventos, grandes atletas saem de Aparecida e vão disputar a nível nacional, nível internacional, e vem bem ranqueado, vem com medalha, vem com o status de campeão mesmo. Então a gente pega aí mais ou menos essas modalidades, futebol, futsal, vôlei e lutas em geral, tem sido muito procurado em Aparecida de Goiânia. Olha aí, gente. Mas nós estávamos conversando ali e você me deu notícia que vocês dão apoio também a atletas, né? Isso, a gente tem um programa em Aparecida que chama Aparecida Compete. Esse programa, uma lei foi criada, né? Não é algo que a gente criou. Lei municipal. Lei municipal, aprovada na Câmara dos Vereadores. Então, ela é um valor específico e esse valor ele é distribuído em vários atletas. Então, os atletas eles recebem um recurso municipal, um recurso para disputar competições municipal,
estadual, internacional. Então, tem vários processos para ele receber. Então, ele tem que participar do processo seletivo, ele tem que fazer a inscrição junto à Secretaria de Esportes, montar o processo para cada atleta, ele é único, exclusivo para o atleta. Então, sim, cada atleta monta o seu e ele vai respeitando os critérios. Ranqueamento dentro da modalidade, competições. E aí essa ajuda custeia. O que é o custeio? Viagem, que é a hospedagem, passagem aérea, alimentação. Então, ele tem que prestar conta com o município. Se ele não fizer tudo certinho, é um processo. Se ele não fizer tudo certinho, ele vem a ser negativado no município. Prejudica ele nas outras competições futuras. Então, do mesmo jeito que o município monta o processo para o atleta, ele também tem que ser responsável para prestar conta. Então, tem um processo de fiscalização. Isso. Não é algo que dá para burlar o sistema para eu atender atleta X ou atleta Y. Não consigo fazer isso. Tem que ser morador Tem que ser morador residente em Aparecida de Goiânia. Então, tem todo um processo que ele precisa passar e entender. Não é simplesmente chegar lá e falar assim, ó, eu sou atleta, vou te dar um exemplo, eu sou um atleta de atletismo. É só uma suposição, sim, né? Sim. Eu sou um atleta de atletismo, eu vou viajar daqui 20 dias para uma competição nos Estados Unidos. Eu preciso de R$5 mil. Eu não tenho condições hoje, nem o secretário, de abrir uma gaveta, pegar um dinheiro e falar, toma. Então ele tem que participar do processo, ele tem que entender. É uma lei, tem um chamamento público, tem que ir para diário oficial, ser publicado. Então é todo um processo que passa para participar desse programa do Aparecida Compete. A maneira que você está falando aí, dá para entender assim, que o atleta, ele já, quando ele começa, não, eu quero competir, ele já vai tendo as organizações dele, ele já está sabendo, e quando tem uma corrida ou quando tem algum evento, aí com antecedência, que esses eventos geralmente é 1 ano com antecedência, ou 6 meses, isso, né? Aí ele já procura, não é isso? Isso, geralmente, esses atletas, eles são de algumas federações. Então, a federação, no início do ano, ela libera o calendário anual do atleta. Então, sim, quando libera o calendário anual do atleta, ele já se programa. Ele vem, apresenta toda a documentação na Secretaria de Esportes, ele se organiza, ele monta todo o seu processo com bastante antecedências. E esse processo ele tem que ser montado no mínimo com 60 dias, porque senão não dá tempo do processo correr na prefeitura para aprovar e fazer o pagamento. Isso não é para amadores. Não é. Não é algo que dá para fazer assim, em 1 semana está resolvido, não é. Sim. Tá, mas você está falando aí, já está falando da questão do atleta, falando tudinho, mas você pode falar um pouquinho para a gente como o esporte contribui emocionalmente para essa criança, para esse adolescente? Sim. Então, nós temos várias situações de atletas em Aparecida, né? Recentemente, nós fizemos uma parceria muito boa com um atleta que chama Lucas Cyborg. Se vocês não conhecem ele, vocês têm que ter a oportunidade de conhecer ele e trazer ele aqui no programa. Olha aí, ó. Ele é um atleta, ele é deficiente físico, né? Da perna. Ele é do jiu-jitsu. Campeão em todas as modalidades que ele passa, em todas as categorias que ele passa. Ele é um atleta que recebe o recurso da Prefeitura de Aparecida, do Aparecida Compete, para custear suas despesas de viagem. E ele é um desses casos. Ele vinha, nunca desistiu da vida, nunca se entregou a nada, a nenhum tipo de deficiência. É um atleta de muita superação. Superação dele, superação da família dele, da mãe, que sempre acompanha ele em tudo. E hoje é um atleta multicampeão de jiu-jitsu e é do Paradesporto. Olha aí. Então, assim, ele é um atleta, assim, você conversa com ele e fala, cara, eu me superei, eu tinha tudo para desistir da vida, mas o esporte me proporcionou várias coisas, me fez enxergar a vida de outras formas. E como eu falei no início, eu fui professor de escola, né? Então, quando eu ministrava aulas de educação física, uma das coisas que eu sempre fiz foi não separar pessoas. Eu não separava homem de mulher, menino de menina. Eu não separava nenhum aluno que eu tinha que era cadeirante ou que era autista. Então eu nunca tive isso de separar, esse aqui não vai fazer isso. Todo mundo participava, porque eu acredito na inclusão. Eu acredito que a inclusão social
ela muda vidas, né? Sim. Então, em todos os esportes, futebol, na área fitness, que é de academia, também a gente atende várias crianças, assim, vários adolescentes. Então, o esporte, ele é o melhor remédio para a cabeça. Então, você estando preparado fisicamente, você estando preparado mentalmente, eu acho que o céu é o limite para qualquer tipo de pessoa. Então, a gente vê aí nos esportes paraolímpicos pessoas conquistando o mundo, pessoas que às vezes tinham um anonimato, vai para as Paralimpíadas, se torna a pessoa mais procurada no Instagram, com mais acesso. Então, o paradesporto, a inclusão social, esse tipo de eventos de esporte para essas modalidades que é distintas, coletivas que a gente fala, que é lutas, é atletismo, é remo, é um ping-pong, é um xadrez. Então, isso representa uma superação. Sim, mas olha, o papo está bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já para você contar para a gente como é que estão as Paralimpíadas no município. Show Combinado? de bola. Então, daqui a pouquinho nós voltamos. Gente, nós estamos de volta aqui, entrevistando o Léo, essa pessoa assim maravilhosa, mas ele disse que tem pouquinho tempo para a gente. E aí, eu pedi para ele estar passando para a gente quais são as atividades na área das Paralimpíadas que tem no município de Aparecida de Goiânia, certo? Então, ele vai nos deixar informado e ele vai deixar livre para a gente buscar informações e estar procurando ele lá no espaço. Então, qualquer atleta que for do paradesporto ou qualquer atleta que também não seja do paradesportos, nós estamos de portas abertas para recebê-los. Eu tenho algumas modalidades que eu atendo mais o paradesporto, que é lá no Estação Cidadania e Esporte, no Parque Trindade, ali, Parque Flamboyant, que é aquele lado de lá da BR-153. Então lá eu tenho a Estação Cidadania e Esporte, é um espaço criado para atletas de alto rendimento. Então lá eu atendo o paradesporto em todas as modalidades. Taekwondo, futebol, futsal, basquete, vôlei e atletismo. Então, todas essas modalidades eu atendo para desporto. Inclusive, daqui 2 ou 3 semanas, se não me engano, assim, não me lembro bem a data, o dia específico, mas eu vou ter o campeonato de Parabadminton. Então, é em parceria da Prefeitura com a Secretaria de Esportes e Estado, né? Que é o Estado de Goiás, com a Secretaria de Esportes do Estado. Então, lá no Estação Cidadania vai ser a sede dos Jogos Paralímpicos de Parabadminton. Então, muitos atletas de fora, atletas que já têm passagem aérea comprada, hotel agendado. Então, é um evento grande em parceria com o Estado de paradesporto. Eu vou mandar a data certinha para vocês, vai ser no mês de março. E vocês publicam aí, divulgam. E a gente convida a todos a irem lá conhecer. Eu realmente estou um pouco corrido, né? Como você falou. Sim. Muita coisa para fazer durante o dia na área do esporte. O esporte... Eu costumo dizer para todo mundo que o esporte não para. Não. Então a gente trabalha durante o dia, durante a tarde, durante a noite, sábado, domingo, final de semana e feriado. Então o esporte, quem vive do esporte não pode parar. E convidar todos, atletas, não atletas, quem tem vontade de começar um esporte, quem tem vontade de fazer qualquer tipo de atividade física, que eu acho que a atividade física, além de tudo, muda vidas, gera saúde. Sim. Né? Então, proporciona uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Nos procure a Secretaria de Esportes. Quem quiser me procurar nas redes sociais, pode me procurar. O meu Instagram é Léo do Esporte, então sou bastante ligado ao esporte, então meu Instagram é bem vinculado ao esporte. Pode me procurar, me siga lá nas redes sociais, manda mensagem que eu respondo todo mundo. Tento atender todo mundo, todas as demandas na medida do possível, né, que a gente também não consegue atender todo mundo. E estamos à disposição de vocês mais uma vez. Sempre que precisar, pode me convidar que eu venho com o maior prazer no programa. Obrigado a todos, obrigado aos meninos que estão aqui nos bastidores trabalhando bastante. A gente vê eles correndo para lá e para cá. Sim. Mais uma vez, muito obrigado a você, Maria, pelo convite. E em nome do nosso prefeito, Leandro Vilela, em nome do secretário de Esporte de Aparecida, Wesley Almeida, eu quero deixar aqui uma mensagem muito importante, que cada um tem eu acredito que Deus dá um destino para cada um. Então,
Eu acredito que a minha missão nessa terra é gerar uma qualidade de vida para as pessoas, é cuidar das pessoas através do esporte, é atender as crianças através do esporte. Eu tenho meus projetos sociais, depois eu quero te convidar para ir lá conhecer. Eu vou Então, eu tenho meus projetos sociais que são vinculados às secretarias, mas não os professores que trabalham são voluntários, são professores que não recebem nada, custo zero da prefeitura, que a gente ajuda com alguma demanda de material, a gente procura recursos de patrocínios para ajudar eles lá. Então, mais uma vez, eu te agradecer pelo convite e estou disposto a participar sempre que precisar. Mas olha, eu que agradeço, assim, muitão, tá? O tanto que você veio. E aí, ó, eu te entrego esse aqui vem contando a história nossa, que do legal. Trabalho do Raio de Sol, que aí você vai entender por que o programa chama Raio de Sol. Legal, tá? legal. E assim, só tenho te agradecer Legal. mesmo, tá? Léo, aqui, nós estamos encerrando, né? Estamos aqui conversando. E surgiu aqui, que aí para quem está nos assistindo, pode ter algumas pessoas que não sabem nem o que é a questão do significado paralímpico. O que é isso? O que são atletas paralímpicos? Aqueles que têm alguma dificuldade, né, de se locomover, algum tipo de deficiência física. Então, um exemplo. Hoje nós temos o seu Francisco, em Aparecida de Goiânia. Ele é um atleta de atletismo. Ele é ultramaratonista. Ele é o atleta de paradesporto que mais correu quilômetros de distância no estado. Então, um exemplo, ele fez Volta ao Mundo, ele fez São Silvestre, ele fez corrida em Santa Catarina. Então, assim, ele é um dos atletas paradesporto referência. Eu tenho o Lucas Ciborgue, que é o que eu te falei, ele também é um atleta do paradesporto. E nós temos um projeto social em parceria que é o basquete cadeirante. Então, esse basquete cadeirante, ele representa a Associação Atlética Aparecidense, que é o time da cidade, em parceria com a Secretaria de Esportes. Ele recebe um recurso através de chamamento público e são todos atletas de basquete cadeirante, são todos atletas de cadeira de roda. Gente, mas olha, eu vou prometer para vocês, eu vou acompanhar o encontro, se não bater com um evento que eu tenho, eu vou acompanhar, nós iremos fazer algumas gravações e nós iremos publicar aqui para vocês. Show de bola. Então, que Deus te abençoe e te acompanhe. Amém. Tá? Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pelo presente. Vou ler. Tenho 2 filhos lá em casa que vai adorar a ler, porque um gosta bastante de ler. Se ele leva esse livro aqui em 2 horas, ele termina ele rapidinho. Oi, gente. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição. A Secretaria de Esportes está de braços abertos para atender a todos vocês. Muito obrigado. Gratidão. Hoje aprendemos que o esporte vai muito mais além do que a competição. Falamos sobre disciplina, inclusão, diversidade, superação e pertencimento. Falamos sobre crianças que encontram no esporte uma oportunidade. Falamos sobre família, que redescobrem esperança através de projetos sociais. Falamos sobre gestão pública que, quando feita com propósito, gera impacto real. E isso é mesmo. O esporte ensina a cair e levantar. Ensina a ganhar com humildade e a perder com dignidade. Ensina que ninguém vence sozinho. E talvez a maior lição seja essa. O esporte constrói cidadãos. Em Aparecida de Goiânia, milhares de crianças estão sendo alcançadas por essa transformação. E quando uma criança encontra o propósito, toda a comunidade é beneficiada. Que possamos valorizar mais projetos sociais, incentivar nossas crianças a praticarem esportes e compreender que investir no esporte é investir no futuro. Léo, muito obrigada por compartilhar sua trajetória, sua missão e sua dedicação. Que seu trabalho continue iluminando vidas e abrindo caminhos. E você que nos acompanhou com essa conversa, seja um convite à reflexão.
qual legado estamos deixando para as nossas crianças? Boa noite. Que o nosso programa Raio de Sol continue iluminando mentes, fortalecendo famílias e transformando histórias. Até o próximo programa. Gratidão.